E aí, galera do segundo ano noturno, estamos no PET 6, semana 2, e o tema dessa semana, conflitos regionais no mundo atual. Então, vocês sabem que depois que terminou a Guerra Fria, no final dos anos 80, na virada dos anos 1980 para 1990, não quer dizer, o mundo teve alguns probleminhas. Algumas regiões da Europa que ainda tinham líderes comunistas se recusavam a fazer as aberturas para o mundo capitalista. A União Soviética já não existia mais, as grandes potências do mundo comunista já tinham virado capitalista, mas algumas regiões, como por exemplo lá na Iugoslávia, ainda resistiam. Então acabaram acontecendo algumas guerras localizadas nos anos 1990 por causa dessa resistência que ocorria em algumas partes da Europa de se abrir para o mundo capitalista. Além disso, os conflitos, o tradicional conflito, né, melhor dizendo, o tradicional conflito entre os judeus, os israelenses com os palestinos, ganharam muita força nos anos 90. Foi uma década assim, de muitas brigas, de muitos desentendimentos, de muitos confrontos entre palestinos e israelenses. Então, o tema dessa semana fala sobre isso, né, desses conflitos do mundo atual. Então, logo na página 104 tem um texto. O texto se intitula Conflitos Regionais no Mundo Atual, certo? Muito bem. Leia um texto, ele fala basicamente, né, do envolvimento do conflito lá no Oriente Médio, a guerra entre palestinos e israelenses, ele fala da questão da Síria, dos refugiados, enfim, de tudo que acontece no Oriente Médio. Ele comenta da guerra da Iugoslávia, que aconteceu nos anos 1990, que eu acabei de falar. E aí vem a pergunta: há muitas guerras dentro da África, foi um período de muitas guerras políticas civis dentro da África, né? Porque a África foi. Os países africanos foram divididos pelos europeus após a Segunda Guerra Mundial, e só que colocaram, né, morando dentro de um mesmo país, grupos tribais tradicionalmente inimigos. E eles passaram, obviamente, a lutar, a brigar pelo controle do país. E isso gerou muitas guerras, muitas mortes, um verdadeiro caos dentro da África. E ainda é assim. Tá? Nós temos ainda hoje uma região tensa, uma relação tensa entre Israel e Palestina. Nós temos lá uma briga política interna terrível que destruiu a Síria e que ninguém consegue resolver. Nós temos países na África que ainda têm conflitos políticos, brigas políticas internas. É o caso, por exemplo, da Somália. Então, o mundo ainda não está em paz. O mundo ainda ferve. E aí vem a primeira pergunta. De acordo com o texto, aqui estão interligados os conflitos pós-queda do Muro de Berlim, ou seja, essas guerras, esses conflitos que continuaram existindo no mundo depois que caiu o Muro de Berlim, eles foram motivados por quais razões? O que provocou a guerra da Iugoslávia? O que continuou provocando o conflito lá entre Israel e palestinos? O que provocou guerras na África? Então, no texto fala. 2. Porque o mundo atual é mais conturbado. Eu, particularmente, não concordo que o mundo de hoje é mais conturbado. Eu acho que o mundo já viveu mais em guerra. Eu acho que as guerras de hoje são menores. Eu acho que o mundo está conturbado. Se ele está mais conturbado, ele está no sentido de estar mais fácil as comunicações, o transporte. Conforme o transporte foi evoluindo, conforme os meios de comunicação foram evoluindo, tudo ficou mais rápido, mais fácil. Um fato ocorrido há um minuto, lá do outro lado, lá no Oriente, o mundo inteiro está sabendo, um minuto depois do ocorrido, o que
o fato que, né, se sucedeu. Então, eu não acho que o mundo está mais conturbado, mas se o texto afirma que tá, você vai dizer então, de acordo com o texto, por que que está conturbado. Por que que o mundo de hoje é mais conturbado? Conturbado quer dizer mais complicado, mais confuso, mais cheio de confusão. Eu não acho que esteja com mais confusão. Mas o texto diz que está. Então a gente vai responder de acordo com o texto. Leia o texto que ele vai te explicar, você vai achar a resposta. A terceira pergunta. Cite alguns desses conflitos. Então, só identificar, né? Tem a guerra lá da Iugoslávia, a guerra lá palestinos versus Israel, a guerra lá da Síria, nós temos conflitos na África, tem vários, ele cita vários conflitos. Você vai escolher pelo menos uns 2 ou 3 e citar o nome deles. Não precisa explicar nessa questão 3. Depois tem a questão 4, que é uma questão de múltipla escolha. Tá joia? Ele fala o seguinte, tem um textinho, um rápido textinho que diz assim, ó, dentre os principais conflitos e impasses étnicos territoriais na região do Oriente Médio, um deles se caracteriza pela luta para a criação de um Estado nacional que abrigaria aquela que é a maior nação sem pátria do mundo. O texto se refere, tem 5 alternativas, você vai escolher uma. É uma questão de marcar xizinho, de múltipla escolha. E está falando da guerra entre Israel e Palestina, porque os palestinos ocupam uma parte do território que no passado, lá na época de Jesus, pertenciam aos judeus. Só que os judeus foram expulsos de lá, quando os romanos dominaram a região. E numa tentativa de revolta, os romanos expulsaram os judeus da sua terra. E a terra virou terra de ninguém. Acabou que, com o passar do tempo, vários grupos de povos de várias regiões do mundo foram morar lá, inclusive, principalmente os árabes. Depois da Segunda Guerra Mundial, com a morte de 6 milhões de judeus pelo Hitler na Alemanha, na Europa, de um modo geral, houve uma consternação internacional e a ONU deu parte das terras que estavam desocupadas lá no Oriente Médio para os judeus voltarem a ter o seu próprio país. Só que os judeus não ficaram só com a parte que a ONU deu. Eles quiseram retomar também toda a região como era lá nos tempos bíblicos. E para isso passaram a se esforçar para expulsar os palestinos das suas terras. E aí começou a confusão, começou a briga, que nunca que termina, né? Vira e mexe, eles estão se bicando. Então, o país que ele fala aí, o Estado que não tem, que quer ser país, mas a ONU não reconhece como país ainda, são os palestinos. Vê qual alternativa que aborda isso, é ela que você tem que escolher. A outra questão que é de alternativa, que é de múltipla escolha, diz o seguinte: palavras de ordem, símbolos, propaganda, atos públicos, vandalismo e violência são atualmente manifestações de hostilidade frequentes contra estrangeiros na Europa. O mundo vive a chamada xenofobia. Os europeus vivem uma crise e estrangeiros não são bem-vindos lá, porque acabam roubando empregos dos próprios europeus. Os países onde mais intensamente tem ocorrido conflitos são a Alemanha, França, Inglaterra, Bélgica e a Suíça. A Inglaterra até voltou lá a saída dela do bloco da União Europeia, porque uma das cláusulas da União Europeia é aceitar imigrantes. E a Inglaterra não quer. Então ela pediu para sair do bloco da União Europeia. Então alguns países realmente têm uma rejeição a imigrantes, porque eles acabam trabalhando por um salário menor e ocupam o espaço que seria da própria população daquele país. Então vem a pergunta, sobre o fenômeno social enfocado pelo texto, ou seja, sobre essa xenofobia, essa aversão a imigrantes, é válido afirmar que se trata de conflitos? Então aí também tem 5 opções, você vai escolher somente uma. Leia com atenção que você mata fácil. Tá joia? Pessoal, um forte abraço e até a próxima semana, Acho que são essas questões somente. Foi pouquinho e fácil, Tranquilo, sem segredo. Mais interpretação de texto e múltipla escolha. Um abraço e até a próxima semana.